Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de história de hoje. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos dar uma introdução aí à unidade 7. A unidade 7, gente, ela vai falar a cultura está em todo lugar. Nós já vimos nas unidades anteriores sobre a cultura, né? E observando essa imagem aí, fala assim: em sua opinião, o local que se vê na imagem é rico em recursos naturais. Esse local atende às necessidades do indígena retratado? Você saberia listar algumas dessas necessidades? Nós vamos conversar sobre isso, tá? Aí, essa imagem, gente, é um indígena guarani amarrando folhas de palmeira para construção de telhado para moradia em sua aldeia, no município de Bertioga, no estado de São Paulo, em 2019, tá? Então, se engana quem muitas vezes fala assim, os índios só tem lá para a região norte, lá para o lado da floresta amazônica, tal. Não, se enganam, porque aqui no estado de São Paulo nós temos algumas regiões onde habita ainda o povo indígena, tá bom? Continuando aí, vai falar sobre a diversidade cultural do Brasil. A cultura está presente em tudo o que as pessoas fazem, nas atividades produtivas, nos hábitos, nas crenças, nos jeitos de falar, sentir e pensar. Ela pode ser expressa tanto na forma material quanto imaterial, conforme nós já conversamos sobre isso, as aulas anteriores, tá? A cultura material está presente em toda a produção humana que é palpável, ou seja, que é possível ver e pegar. Eu expliquei isso para vocês. Como, por exemplo, podemos citar as ferramentas e os objetos, os monumentos, as construções, as vestimentas, que são as roupas, entre outros. Já a cultura imaterial compreende as produções que não são concretas, que não são palpáveis, que nós não conseguimos palpar, pegar, né? E que remetem aos conhecimentos, valores e às crenças dos seres humanos. As diversas representações de cultura material e imaterial estão presentes no cotidiano das comunidades e podem ser manifestadas de forma artística ou em atividades produtivas. Observe alguns exemplos. A capoeira, mistura de dança e luta africana, foi trazida ao Brasil pelos trabalhadores escravizados. Atualmente, é praticada por milhares de pessoas, tanto como arte quanto como esporte. Além de contribuir para a saúde do corpo e da mente, também promove valores como respeito, a solidariedade e o companheirismo. Ela é um exemplo de cultura material e é reconhecida como patrimônio da humanidade. Aí, então, nós temos uma foto, né, de um grupo de adultos e crianças praticando a capoeira. O berimbau é um instrumento de corda de origem africana, tocado em
todas em rodas de capoeira. O instrumentista bate na corda com uma vareta e utiliza um objeto, uma pedrinha, por exemplo, para acentuar o ritmo, além de balançar o caixixi, ou cachixi, que é um tipo de chocalho. O berimbau é um exemplo de cultura material, pois nós podemos palpar, nós podemos pegar, tocar, tá? Tem aí, então, o berimbau tocado nas rodas de capoeira, tá? E aí, continuando o exercício número 1, fala assim, leia o texto a seguir, escrito pelo artista inglês Henry Chamberlain, que descreve uma cena na área urbana da cidade do Rio de Janeiro, no século XIX. Nela, um trabalhador de origem africana está tocando berimbau. Eu vou ler no livro, gente, porque como está um pouco mais claro, às vezes fica ruim para eu estar lendo, tá? Acompanhem a leitura aí, peguem a grifa texto que nós vamos marcar aí algumas coisas. Instrumento musical africano. Podem grifar aí. Instrumento musical africano. Grifem isso. Agora parem de grifar. Em forma de arco, com um arame ao invés de corda. Na extremidade em que segura o arco, está presa uma cabaça vazia. A cabaça, ela é uma bolinha oca, tá? Que produz o som. A qual, encostada ao estômago, permite ao executante sentir tão bem quanto ouvir a música que produz. O modo de tocar é muito simples. Estando o arame bem esticado, toca-lhe de leve, produzindo um som modulado pelos dedos da outra mão, que vai apertando o arame em vários lugares de acordo com o capricho do músico. São reduzidos os recursos musicais e muitas poucas as melodias que se tocam, acompanhadas quase sempre pelo canto do executante. Grifem para mim, por favor. São canções de sua terra natal, cantadas na própria linguagem materna. Grifem, então, para mim. São canções de sua terra natal, cantadas na própria língua materna, tá? Esse texto aí está escrito em Vistas e Costumes da Cidade e Arredores do Rio de Janeiro, tá? Rubens Borba de Moraes, Livraria Cosmos, Temas Brasileiros. E aí embaixo tem, então, a imagem do berimbau e pede para nós descrevermos o berimbau com as partes do texto, tá? Então, essa primeira parte que está identificada aí como o né? O que é que ele falou, este Ele falou que é um arame, né? Ao invés da corda. O 2, que é aqui, né? É a cabaça, tá? Na extremidade que segura o arco, está presa uma cabaça vazia, por onde é emitido o som, tá? E o número 3, então, é o arco onde é montado todo o berimbau, certo? Número 2, de acordo com o texto, é possível saber a origem do berimbau? Justifique sua resposta. Sim, o berimbau
Ele é de origem africana e foi trazida para o Brasil pelos trabalhadores escravizados, certo? Aí embaixo, na página 11, temos o família e escola. Com a ajuda de um familiar, pense no lugar onde você vive e identifique um exemplo de cultura material, que é aquela palpável que nós pegamos, e cultura imaterial, que é aquela que não é palpável. Vocês irão pensar aí junto com a mamãe, junto com o papai, com quem vocês estão, e vão fazer esta tarefa aí para mim, tá? Não precisa postar no AVA, tá? Não precisa postar no AVA. Continuando, agora nós vamos ver um pouco mais sobre outras comunidades tradicionais. Nós já vimos as comunidades dos quilombolas, dos ribeirinhos, e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas outras comunidades que tem aí, tá? As comunidades tradicionais. O Brasil tem uma grande variedade de manifestações culturais, tanto do tipo material quanto do imaterial. Isso se deve ao contato com povos de diferentes origens e suas contribuições culturais. Lembram-se quando nós conversamos sobre o descobrimento do Brasil? Quantas pessoas, quantas nacionalidades contribuíram, né? Chegaram até o Brasil? Ao longo da história do Brasil, houve uma intensa troca cultural entre indígenas, portugueses, africanos e imigrantes de diversas nacionalidades. Isso significa que cada grupo absorveu conhecimentos, hábitos e costumes do outro, de maneira a recriar a sua própria cultura. O resultado de tudo isso é a diversidade cultural e étnica que o Brasil possui. Os aspectos culturais contribuem para a composição da identidade de um grupo ou comunidade. Dentre as que mais preservam suas heranças culturais estão as chamadas comunidades tradicionais, que são caracterizadas pelo seu modo de vida e sua relação com o lugar onde vivem. Muitos dos saberes das comunidades tradicionais remetem ao passado do grupo social ao qual pertencem, ou seja, os saberes de seus ancestrais. Outra característica importante é que as comunidades tradicionais utilizam os recursos naturais disponíveis no território onde vivem e, a partir da relação deles com o meio ambiente, eles têm a cultura própria, característica deles, tá? Eles desenvolvem a própria cultura, o que inclui as manifestações artísticas, a religião, os saberes deles, as técnicas de trabalho, as atividades econômicas, o processo alimentar, o tipo de comida, de alimentação, e entre outras, tá? Como exemplos de comunidades tradicionais, podemos citar as comunidades caiçaras, quilombolas, que nós já vimos, ribeirinhas, que nós já vimos, e indígenas, que
também nós já vimos. Vamos conhecê-las? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre as comunidades caiçaras. As comunidades caiçaras são comunidades tradicionais que se formam nas regiões litorâneas do Brasil, ou seja, no litoral, na praia, a partir do contato entre indígenas e europeus e mais tarde com os africanos. Atualmente, a maioria dessas comunidades encontra-se no litoral dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Aí nessa imagem, gente, nós vemos uma comunidade caiçara, tá? Localizada na Praia Cruzeiro, no município de Paraty, que fica no estado do Rio de Janeiro, tá? Olhem aqui a comunidade, é a beira-mar, certo? E a palavra caiçara, ela tem origem na língua tupi-guarani, em que ca significa pau ou mato, e içara significa armadilha. Esse nome tem relação com uma armadilha feita com galhos e varas entrelaçados, utilizada pelos indígenas para a pesca. Com o tempo, os colonos, pescadores, adotaram essa técnica de pesca artesanal e, por isso, passaram a ser identificados por esse nome também. Então, gente, o caiçara vem, né, da armadilha de pau, uma armadilha que era feita, né, por eles para que pudessem se defender ou para que pudessem obter algum tipo de alimento que eles queriam, certo? Crianças, por hoje encerramos aqui. A semana que vem retornaremos com mais. Um beijo para vocês.